E olhando para o que aconteceu na sexta-feira passada, eu comecei a pensar durante a semana, falei, Deus, a gente vai falar tanto sobre família, né? Domingo, Páscoa, tem que falar de Páscoa. Muitas vezes, eu não sei você, mas eu fui criado num sistema que quando era Páscoa, a família se reunia, a família comia, a família bebia, mas a família, ela analisava e tinha a expectativa num Jesus morto, não num Jesus ressuscitado. E Páscoa para mim é o Jesus ressuscitado. É a obra que ele fez na cruz, mas é o que ele deixou de legado para nós. E isso começou a mexer comigo, e eu falei, o que que Páscoa tem a ver com família? O que que Páscoa tem a ver com família? Você sabia que Deus, todo o projeto dele, se resume em ele levar o seu filho Jesus, casado com a noiva, que é a igreja, a família de Deus, para o seu lar. Eu não sei, assim, você que não é casado não experimentou isso, mas eu vou fazer 26 anos de casado. Tá? E a expectativa do noivo para receber a noiva é algo impressionante. Eu lembro direitinho como aquela menininha desceu vestida de branco, assim, as escadas. E quando eu olhei para ela, eu perdi o sentido. Acho que Deus é assim com a gente. E tudo que Deus projetou, tudo que Deus fez, tudo que Deus preparou, foi para que a família fosse reunida um dia nos céus. E quem é a família de Deus hoje? Somos nós. Aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, eles se tornam filhos de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 1, é muito interessante, porque o verbo estava no mundo, que era Jesus, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, tudo que Jesus fez, toda a obra que ele fez na cruz do Calvário, toda a obra que ele fez na Páscoa, foi para que Deus pudesse reunir a sua família, para que nós pudéssemos tornar filhos dele. O original desse texto diz que nós somos adotados como filhos de Deus. E quem é adotado se torna participante da família. Quando nós olhamos para a família, nós olhamos para o projeto de Deus, o grande projeto de Deus. Deus começou no homem, nós falamos isso sexta-feira, né, em Abraão. Deus começou em Abraão e ele disse para Abraão que nele, naquele homem, porque aquele homem obedeceu, porque aquele homem, Deus levou ele a sonhar com família, quando mostrou as estrelas do céu para ele, nele seria bendita todas as famílias da terra. Tudo que você vai vendo Deus fazer, Deus vai mostrando a salvação da família, na libertação da família. Noé, quando entrou na arca, entrou com quem? Com a sua família. E Deus vai mostrando esse projeto, o sonho dele é que um dia nós entramos na arca de ir, sabe, viver no céu com o Senhor. Deve ser tão gostoso. Eu fico na expectativa. De vez em quando minha esposa fala assim, seria tão bom ele voltar logo, né? Era expectativa. Por quê? Porque esse sempre foi o projeto de Deus. Então a Páscoa tem tudo a ver com família, porque na Páscoa é quando, vou expressar assim naturalmente, é quando Deus assina o contrato, quando você assina o contrato com Deus da sua subida, da sua eternidade, da sua vida com Ele. É quando você se assume como filho de Deus, porque você reconhece a obra redentora que Ele fez na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Eu sou fã da ressurreição de Jesus, porque depois da ressurreição, Ele disse para nós assim, toda autoridade já foi me dada nos céus e na terra, portanto, ide agora. Toma posse de tudo que você tem direito, Aguinaldo. De todas as promessas que eu fiz para Abraão, para Isaac, para Jacó, é sua. Você fala, pastor, o que eu tenho a ver com Abraão, com Isaac e com Jacó? Tem tudo. Porque lá em Colossenses capítulo 3 diz que aqueles que são da fé, aqueles que já aceitaram Jesus, aqueles que já receberam Jesus, aqueles que são da fé, eles são filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós estamos aqui para viver as promessas de Deus na terra, ok? E ainda levamos de bônus a eternidade. Uau! Então, Páscoa tem tudo a ver com família. E quando eu estava a pensar nisso, meditando nessas coisas todas, vindo isso tudo no meu coração, lembrei do Salmo 133.
Porque eu quero ser uma família abençoada. Quem quer ser uma família abençoada? Eu quero ser uma família bendita. Deus falou para Abraão, Abraão, em ti, eu farei bendita todas as famílias da terra. E se eu sou filho de Abraão, eu estou no direito de ser bendito. Quem quer ser bendito? Então eu falei, poxa, esse Salmo 133 é fantástico. Porque ele diz assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Se a bênção está na união, então, para ter a bênção, eu preciso ter uma vivência de unidade. Casado, unidade com a minha esposa, unidade com meus filhos, unidade com os meus irmãos da igreja, né? Ser aquela pessoa que vive realmente um só propósito, uma só direção, um só objetivo. Eu fiquei a pensar nisso e pensei o seguinte: só pode haver unidade se houver uma vivência dos mesmos princípios, os mesmos valores, os mesmos objetivos, as mesmas regras, porque não há como entrar num contrato de casamento ou num contrato que você faz que você não tenha que viver sob regras. Então há as mesmas para os dois, para a família, para o marido, para a esposa, para os filhos, né? Em relação aos pais, para os pais em relação aos filhos. Há princípios que precisam ser vividos. Nós discutimos muito esses princípios na sexta-feira. Hoje eu não vou explanar princípios, mas eu quero despertar em você que a Páscoa precisa entrar na sua casa. A Páscoa precisa entrar no seu lar. E primeiro ela precisa entrar em você totalmente. Porque tem muito cristão que não tem vivido a Páscoa de Jesus. Ele quer ter unidade no lar, mas ele não consegue. Por exemplo, assim, eu fiz outra pergunta para mim. Como duas pessoas podem viver juntas se elas não proclamam a mesma fé? É muito complicado. Mas aí a pessoa pergunta, pastor, mas eu não sou casado com a pessoa que é da mesma fé, porque eu já converti depois, né? Como que vai ser? Posso separar? Não. Aqui está. Nós que temos a fé em Cristo Jesus, nós trazemos a Páscoa para dentro do nosso lar, para dentro da nossa casa. E nós, as nossas atitudes, a nossa forma de viver, a nossa forma de falar, a nossa forma de ser, faz com que a verdadeira Páscoa entre e toque os corações daqueles que ainda não a conhecem. E achei muito interessante, porque eu tenho um texto que diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Há esperança para todo ser humano enquanto está vivo. Irmãos, para vocês terem um exemplo, meu pai ele converteu com 86 anos. Eu sou crente há 30 anos, quase, 30 e poucos anos. Ele converteu 30 anos depois que eu venho pregando o evangelho para ele. E não pense que eu vendi os valores do evangelho quando era o meu pai. Porque o meu pai, quando ele vinha na minha casa, ele vivia o padrão do evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 4, 29, 5, 29, que mais vale a pena obedecer a Deus do que aos homens. E muitas vezes, em certos conflitos, né, diálogos com meu pai, sabe, ele queria impor certas situações que não pertenciam ao padrão de Cristo. E eu na minha casa falava para ele, aqui reina Jesus. Eu amo o Senhor. Eu sou fã do Senhor. Obrigado porque tu investiste na minha vida. Obrigado porque deixou Deus te usar para me trazer o mundo. Sabe, eu babo nele, assim, aquela paixão, né? Mas eu preciso falar para o Senhor que aqui dentro de casa não é não. Sim é sim. E é não para o pecado. E sim para o Senhor. E vocês pensam que ele ficou chateado comigo?
Não, porque durante 30 anos, com esse testemunho firme, apaixonado por Jesus, fez com que meu pai aceitasse Jesus 30 anos depois. A esperança. Com 86 anos, ele entregou a vida para Jesus. Ele tem 92 agora. Estou indo visitá-lo lá em agosto, né? Mas ele, assim, entregou a vida para Jesus. Por quê? Porque há esperança. E a Bíblia diz, tenha esperança, ser paciente. Para nós levarmos a Páscoa para dentro da nossa casa, e a Páscoa quer dizer a redenção de Cristo Jesus, a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, sabe? Nós precisamos amar. E Deus, ele teve paciência conosco, e teve paciência com a humanidade, porque é de Abraão, 2.500 anos mais ou menos antes, 2.000 e tal anos antes, ok? Para nós 2.000 anos depois aceitar ele. É que ele teve muita paciência conosco. E nós temos que ter paciência com as pessoas. Nós não podemos vender os valores. Nós não podemos perder os valores de Cristo, os princípios de Cristo. Isso é que nós não podemos perder. Então, quando vem um domingo de Páscoa, muita festa, muita alegria, muita coisa, sim. Mas eu não quero festa e alegria uma vez por ano. Eu quero Páscoa todo dia. A diferença é que muitas pessoas vivem Páscoa uma vez por ano. E não vivem a Páscoa correta, porque eles ensinam os filhos que é mais importante ir num supermercado comprar chocolate ou numa loja comprar chocolate, do que muitas vezes levar o filho para a igreja para assistir um culto e ouvir as verdades do Evangelho. Eu vejo muito isso, porque tem muitos cristãos que estão perdendo o brilho do Evangelho de Jesus dentro da sua casa, porque eles estão vivendo mais as coisas do mundo. Eu acho interessante, porque lá em 1 Coríntios, Paulo escreve assim: o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Eu achei isso interessante, sabe por quê? Porque Paulo decidiu não casar. Não porque ele não queria agradar a mulher, porque quem não quer agradar uma mulher? Esse ser tão lindo, tão maravilhoso, né? A gente quer agradar. Mas Paulo falou, vai dar muito trabalho. Vou ter que pagar a conta de água, luz, telefone, né? Ia ter que fazer muito mais tendas, né? Para poder sustentar a casa. Ele ia ter que cuidar das coisas e aquilo ia desviar ele dos propósitos espirituais. E Paulo está falando, o propósito espiritual dentro daquilo que eu vivo é mais importante do que as coisas naturais. E nós casamos, temos essas responsabilidades, e eu vou falar, casar é bom, né? Muito bom. Vai fazer 26 anos é porque é bom, sabe? Eu sou muito bem casado, com essa mulher maravilhosa que estava aqui em cima, sabe? É muito bom. Mas nós temos que pensar o seguinte, não é porque eu caso que eu vou perder os valores dos princípios de Deus. Não vou. Eu vou vivê-los mais intensamente. Vai dar mais trabalho, vai ter mais dificuldade, mas eu vou viver. Criar filho não é fácil, meu irmão. Criar filho é uma loucura. Quando eles acham que pode mandar no pai, na mãe, é uma loucura. Mas é a hora que a gente tem que mostrar os valores de Deus na vida do filho. Por exemplo, a Bíblia diz para a gente corrigir o filho, não com agressão, mas com a boa vara. Né? Não é com agressão. Eu corrigi, minhas duas filhas são maravilhosas. Uma tem 20, a outra tem 16 anos. São maravilhosas. Mas muitas vezes eu as corrigi com vara. Não espanquei. Tive uma mulher maravilhosa que me ajudou, porque eu não tive esse ensino na minha criação. Minha esposa vem de uma família realmente totalmente, o pai dela era fantástico. Quando ele falava comigo, eu torcia a orelha e ficava de cabeça baixa. Pensa num homem sábio para conversar. Né? Infelizmente, meu sogro, ou felizmente, ele já está com o Senhor, né? Porque ele está se divertindo lá em cima. Mas assim, quando ele conversava comigo, eu até tremia. Porque ele conversava tão carinhosamente. Mas ele falava tudo que eu precisava ouvir. E eu aprendi isso fazer com as minhas filhas. Mas nos momentos certos. Eu levava elas no quartinho e falava, agora o papai vai acertar continhas com vocês. Tá? Todos nós temos isso. Gerir uma família não é fácil. Mas imagina para Deus gerir nós todos juntos. Você ficou com dó de Deus agora?
Você pensou, meu Deus, como eu sou difícil, né? O gostoso é que ele já fez toda a obra. E aqui entra a Páscoa, sabe? A Páscoa é aquela obra em que, quando Jesus estava na cruz do Calvário, e ali ele disse assim: está consumado, o véu que separava nós de Deus foi rasgado. Nós podemos ter acesso direto ao Pai, deitar no colo dele. Olha que coisa linda. Mas há coisas que ele fez ali que são fantásticas. Teve um momento que ele disse assim: meu pai, por que me desamparaste? E por que ele falou aquilo? Porque todo o pecado seu, meu, entrou nele. E Deus não coabita com o pecado. E ele se separou. Deus não podia coabitar com ele. Mas ele venceu. Porque Jesus pegou aquele pecado nosso, levou no inferno e entregou lá onde ele devia ficar. E depois ele voltou e ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar uma vida nova. Isso é que é lindo. E nós queremos isso para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Queremos ou não queremos? Queremos. Ou você quer a fé só para você? Sabe? Então, o que acontece? A Páscoa, ela vai mudar. Em Cristo, vai convergir os valores que antes eram do mundo, eles vão ser esquecidos, eles vão ser lançados por terra, e vai ser trazido em Cristo Jesus os valores e os princípios de Deus. Em Jesus convergeu todo o pecado que havia contra nós. E em Jesus, na sua ressurreição, trouxe a nós todo o princípio e valores que nós precisamos para ser feliz, para ser bendito. Quem quer ser feliz, quer ser bendito? Eu quero. Aí você fala: pastor, mas na minha vida, pastor, assim, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece o meu problema. Você conhece o meu? Você soube a minha história? A gente não conta para não desanimar os irmãos, né? Muitas vezes, quando você fala de coisa ruim, né, o sujeito fica falando: poxa, coitadinho dele. Não, mas a verdade é que todos nós precisamos, sabe, encontrar a Páscoa verdadeira, a obra redentora de Jesus, e deixar convergir em nós, através de Cristo Jesus, todos os princípios de Deus. Aí você terá uma família saudável. E é fácil, porque antigamente, em Abraão não estava a Bíblia escrita, né? Mas agora é fácil. Você pega esse livro aqui, está tudo escrito aqui, é só praticar. Não é verdade? Só praticar. Antigamente, que devia ser complicado, né? Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela, vai para onde eu vou te mandar. Para nós está escrito tudo, para onde ele vai nos levar, como vai ser, como devemos fazer. E isso tudo foi conquistado ali, no momento pascal. Naquele momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, em que ele depois ressuscitou, foi conquistado para nós. A Bíblia diz que as coisas velhas, depois que você recebe Jesus, elas passam. 2 Coríntios 5,17. Eis que tudo se faz novo. Então a sua vida que você viveu no passado e os erros que ainda você colhe hoje, eles podem ser transformados se você deixar verdadeiramente a obra redentora de Jesus fazer diferença na sua vida e viver os princípios e os valores de Cristo Jesus. É isso que muda a nossa vida. O que faz a gente dizer não para o pecado? É a alegria, é o prazer de nós nos relacionarmos com Jesus Cristo. Ninguém quer perder. Você quer perder seu relacionamento com Jesus? Não quer. Então você diz não para o pecado. Você muda as circunstâncias. Sabe? Família e Páscoa tem tudo a ver, porque esse é o grande objetivo de Jesus. Jesus vem buscar a sua noiva. Vem casar com a sua noiva. E nem que seja um botão do vestido, eu quero estar lá. Entende? Eu quero fazer parte daquilo. Sabe? Eu quero subir com ele. Deve ser uma coisa maravilhosa. Agora, quando você aceita a Páscoa, você tem que entender que você aceita as condições impostas pela Páscoa. Você já assinou algum contrato? Por exemplo, assim, de telefone, aquelas letrinhas miúdas que você não lê direito, e depois você fica pagando a vida toda. Não adianta reclamar. Se eles cobram uma coisa errada, você liga. Você gasta dinheiro, né, para ligar, para poder conseguir. É uma confusão. Mas você assinou o contrato. Tem que esperar vencer. Irmãos,
Esse telefone aqui, quando eu comprei ele, eu comprei 24 prestações. Eu falei, meu Deus, como 2 anos não passa quando você tem que pagar a dívida, né? Não é verdade, né? Havia condições impostas ali. Quer queira, quer não, eu tenho que cumprir as condições. E aqui que você tem que entender, quer queira, quer não. Nós entramos em Cristo, só que as condições de Cristo são melhores que as condições do mundo. O projeto de Deus para nós é melhor que o projeto do mundo. Então, lá no seu lar, você fala assim, pastor, mas como é que eu vou mudar a vida daquele sujeito, daquela sujeita, daquele filho meu? É simples, viva os valores de Cristo. Seja feliz vivendo os valores de Cristo. Um dos problemas sérios do ser humano é que ele reclama de tudo, murmura de tudo. É isso que eu falo para vocês, tem gente que fala assim, não, eu pagar a conta é tão difícil, esse patrão é tão ruim. Aí o filho fala, trabalhar é mal, porque o patrão é ruim. Tem gente que reclama da igreja, sabe? Não tem igreja boa para ele. Reclama do pastor, do irmão, do coisa, reclama do life, reclama do discipulado, sabe? Eu vou te falar uma coisa que eu falei para os meninos aqui na sexta-feira. Sabe o que é murmuração? Murmuração é louvor a Satanás. Porque tudo que traz separação, disenção, traz louvor ao inimigo de Deus. Tudo que traz união, traz louvor a Deus. E Deus tem prazer aonde a união trazer bênção. Eu quero ser bendito, eu luto por isso. E eu sou difícil, a minha esposa que me conhece sabe que eu sou difícil. Mas ela, graças a Deus, tem muita sabedoria, sabe, em lidar comigo e me ajudar, sabe? E a gente está aprendendo juntos a viver unidos e a gente tem visto na nossa vida a bênção de Deus. Então, assim, pastor, você não me conhece, sabe? A minha vida, o que eu vivo, o que eu vivi, não me deixa esperança. Eu volto àquele texto. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Você vai vencer. E dê bom testemunho. Vou acrescentar o bom testemunho, né? Dê bom testemunho. Sabe? Porque eu falo uma coisa para vocês. Quando a pessoa chega na minha casa, isso eu não falo agora, porque eu sou pastor. Isso na época que eu era empresário ainda, antes que eu acabei de me converter, passado uns tempos, toda hora chegava amigos. Não, vai na igreja hoje não. Você pode ir todo domingo. Vamos jogar futebol. E eu jogava, né? E eu gostava na época de jogar muito, né? Hoje eu não dou conta, né? Porque eu não gosto, porque eu não dou conta. A idade chegou. Mas assim, os jogos, as corridas de Fórmula 1, era tudo na hora do culto. Então eu tomei a decisão. Falei, Deus é mais importante para mim. Você sabia que a maioria dos meus amigos que me convidavam para ir fora estão se convertendo? Há pouco tempo, um me procurou, há 2 anos atrás, eu fui visitar meu pai, e um me procurou lá em casa, estava eu e a minha filha Esther, e ele veio e falou assim, Aguinaldinho, que é um jeito carinhoso que eles me chamam, né? E eu gosto muito, você pode me chamar de Aguinaldinho, tá? Eu gosto, não tem problema. Ele, Aguinaldinho, eu te acompanho desde aquela época, porque naquela época você disse para mim que você mudou o seu estilo de vida por causa de Deus e que você ia viver diferente e que nós íamos ter que adaptar para aceitar você. Levou muitos anos, mas ele converteu. Ele aceitou Jesus na sala. Percebe? Aí que tá, queridos. Nós não podemos negligenciar aquilo que Deus dá para nós e aquilo que expressa Deus na terra. Amor expressa Deus na terra. O cara está sendo chato, né? A pessoa está sendo chata com você, você continua amando, sabe? A pessoa está te convidando para coisas que te tiram daquilo que expressa Deus. A igreja expressa Deus, irmãos. A coisa que mais expressa Deus na terra hoje é a igreja. Quem que Jesus vem buscar? A sua noiva. Quem que é a noiva de Jesus? A igreja. Então, não, quando começa a colocar outras coisas na frente daquilo que Deus tem para você encontrar, ter união, onde você encontra união? Se você conviver na igreja, se você conviver na família. Uma família que cada um vai trabalhar num país diferente, tem união? Nenhum, dá divórcio. Já vi milhares disso. Mas aqueles que se unem, aqueles que se ajuntam para glorificar o nome de Jesus, Deus derrama a benção aí. Você quer ser bendito?
Tô te dando as dicas, né? Sabe, meu irmão, eu acho muito lindo isso. Quando Jesus estava na cruz, tudo, todo pecado, todo erro convergiu nele. Olha o que a Bíblia diz aqui em Colossenses, no capítulo 2, diz assim, verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aquilo que nos era prejudicial, Jesus, na cruz do Calvário, encravou aqueles pecados, as doenças, as enfermidades, as iniquidades, os nossos erros, sabe? Tudo na cruz do Calvário. Nós temos que viver livre disso. Por isso que o nosso irmão, o nosso parente, o nosso amigo não pode nos perturbar. Ele até tenta, mas se você decidiu ser feliz, você vai ser feliz na tribulação, sabe? Tendo esperança, mantendo em oração. E você vai ver mudança na sua vida e na vida da sua família. Aqueles que converteram, foram os primeiros da família, foram os mais criticados. Eu experimentei isso. Foram os que mais foram injuriados. A gente experimenta isso. Mas a perseverança vai mudando o coração de quem está do seu lado. Você é fã daqueles heróis, né? Porque eles perseveram e lutam até vencer. Quando você assiste um filme desses novos aí, agora que eu nem sei o nome lá, que é aqueles de luta, né? Os meninos lá em casa gostam muito, né? Aí eles reúnem lá em casa os jovens da igreja para ver aqueles filmes assim que tem vários heróis, os Vingadores, essas coisas assim, né? Eles assistem essas coisas. Porque eu assistia muito, era de cowboy, né? Hoje não tem mais de cowboy. Cowboy ficou coisa para velho, né? Mas assim, eles assistem. Eu vejo aqueles heróis apanhando, quebra um braço, reforma, não sei o que, volta tudo. No final tá todo mundo, eles venceram, né? Na verdade? Sabe quem é o herói da fé hoje? É você na sua casa. É você no seu lar. É você na igreja. Tem que olhar para isso, queridos. É tão gostoso, né? Eu sonhava, né? Ser o mocinho nos filmes de cowboy, né? Não sou tão velho assim, mas é o que eu lembro. Mas assim, nós temos que entender isso. Então, que a Páscoa e a família, ela tem tudo a ver, porque o objetivo de Deus é família. E eu vou voltar. Quando Noé entrou na arca, quem ele levou? A família. Quando Deus olhou para Abraão e falou, sai da tua parentela, ele não estava falando, sai da sua família, sai da tua parentela. Quando a gente casa, eu falo para todo mundo que casa, a sua família é você, sua esposa e seus filhos. Os outros são parentela, né? São os parentes mais próximos, parentes mais distantes, mas é parentela. Então, ele falou, sai da tua parentela, né? E vai para a terra que eu vou te dar como herança. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí a gente fala assim, eu vou tomar posse disso para minha vida. Eu vou ser uma pessoa que vou ter uma família que agrada o coração de Deus. Vou ter filhos que agradam o coração de Deus. Vou ter uma esposa que agrada o coração de Deus. Vou ter um marido que agrada o coração de Deus. E se ainda não tem? Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Né? E mantenha sempre a oração. Não abandone o barco. Porque Deus vai te dar a vitória. Sabe, queridos? É muito gostoso ver isso. Porque na Páscoa nós recebemos essa nova vida. Recebemos o perdão de Deus. E ele não é só para nós. Ele é para todos os que nos rodeiam. Na Páscoa, nós podemos iniciar. Quando deixamos a Páscoa entrar na nossa vida, podemos iniciar uma nova vida. Tudo muda. Passamos a viver em união, passamos a viver os princípios de Deus, passamos a viver os valores de Deus, e isso muda a nossa vida. Eu sou fã de Jesus por causa disso. Porque ele não desistiu de mim nem de você. Ele foi até a cruz, até o final.
Porque ele sabia que aquela obra que ele fizesse na cruz do Calvário ia trazer-nos a oportunidade de fazermos parte da família de Deus. O projeto de Deus, quando foi para Jesus morrer e ressuscitar, foi para que nós nos tornássemos filhos de Deus. É bom olhar para isso, porque a gente olha muito hoje, é para tornar cristão. Não, é para tornar filho de Deus. E filho de Deus, ele vive uma vida segundo o exemplo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fica acompanhado, dirigido, governado pelo Espírito Santo. As coisas velhas passam, faz tudo novo, e nós passamos a viver as bênçãos de Deus, porque elas foram feitas para derramar sobre nós. Amém? Hoje é o dia que Deus te convida. Ele te convida a arrepender dos seus pecados e a mudar de vida. Pastor, mas eu sou crente. Mas tu é um crente santo ou um crente pecador? Porque desde que eu aceitei Jesus, eu entendi que eu sou santo que luta contra o pecado e não pecador que luta para ser santo. Infelizmente, alguns erros a gente comete. E a gente tem que se arrepender desses erros diariamente. Páscoa não é para viver um momento, uma vez por ano. A semana da Páscoa, não posso comer carne de porco, né? Lá no Brasil come-se bacalhau, quem tem dinheiro. Quem não tem, come arroz, pensando que é bacalhau, né? Alguma coisa, mas, né? Mas aqui nós comemos bem. Não é uma coisa para você deixar de comer carne de porco. Não é um ritual, é um estilo de vida. E Jesus está te convidando para viver esse estilo de vida. Nós fomos chamados, irmãos, para mudar essa geração. Eu choro todos os dias que eu falo, Deus, eu faço muito pouco por aquilo que o Senhor já fez por mim. Quero fazer mais. Quero levar o Senhor mais longe nessa nação. Nosso sonho para essa nação é ter igrejas de norte a sul de Portugal. Não grandes igrejas, mas igrejas desse tamanho aqui, em tudo quanto é junta de freguesia. Você já pensou? Isso é um sonho. Meu doido, maluco. Mas Deus é grande para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos, sonhamos. Sabe? Nós temos que sonhar com a Páscoa entrando nos lares das famílias portuguesas. Nós temos que sonhar com a Páscoa entrando nos lares de toda a casa na terra. Porque aonde há Páscoa não há morte. Há vida. Lá em Êxodo, Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta e todos aqueles que estavam dentro da casa, ceando, a promessa de Deus é que a morte não chegaria aos primogênitos deles. Então, se você quer ter vida na sua casa, tem que viver a Páscoa. E tem que pensar nisso todo dia. Não é aquele negócio assim, eu tenho que viver a Páscoa, não, não é isso. Mas tem que pensar todo dia. Fala, o valor que Deus deu na minha vida é o mesmo valor que Ele deu na vida da pessoa que está do meu lado, dos meus filhos e dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho. É o mesmo valor. Jesus morreu pela humanidade toda. Porque Ele quer que todo aquele que Deus criou, né, homem, mulher que Deus criou, se torne filho de Deus. Se torne da família de Deus. Nós temos que pensar nisso. Foi legal a dança, foi bonita a dança. Mas o que você leva hoje daqui para sua casa? Como você vai tratar os seus filhos a partir de hoje? Como você vai tratar seu esposo, a sua esposa a partir de hoje? O seu pai a partir de hoje? É isso que você tem que pensar. Você tem que lembrar que a Páscoa foi por eles. Foi por você. Então tem que arrepender, porque muitas vezes, irmãos, a Páscoa não entrou na minha casa e na minha família porque eu fui estúpido com uma irmã minha, ou que eu fui agressivo com um colega, algum erro que eu cometi, e eu me arrependo dessas coisas todos os dias. E peço perdão a Deus. E oro por eles todos os dias. E os que eu não posso falar, eu envio mensagem, porque hoje é fácil enviar mensagem, né? Antigamente era uma carta, um mês para chegar. Hoje não. Hoje é fácil enviar uma mensagem. Hoje é fácil fazer um telefonema. Hoje é gratuito fazer muitas coisas. Vamos levar a Páscoa para dentro da nossa casa. Vamos levar a Páscoa para dentro do nosso lar. Sabe, não vamos ter ela só uma festa
de uma vez por ano, sabe? Um musical, eu amo, tá? Se um dia a igreja estiver grande já, vai crescer, a gente vai ter um musical, não vai ser só dança não, né? Vai ter que alugar um estádio, porque não vai caber aqui, né? Vai ter que ser aquela coisa assim, né? Gente dançando para todo quanto é lado. Você viu a pastora falando aqui? Quero que todo mundo dance, o povo tudo dançando, né? Muito louco, muito louco. Eu sonho com essas coisas. Vamos levar a Páscoa para dentro da nossa vida e vamos levar a Páscoa para dentro do nosso lar. Porque Deus sonha com família. Deus deixou o seu filho morrer para que nós pudéssemos ser família dele. Deus deixou o seu filho, ressuscitou o seu filho, para que nós recebêssemos dele uma aliança, um contrato de família com ele. Amém? Fique em pé, quero orar com você. O bônus é a vida eterna. O bônus é poder viver e te encontrar o resto da vida no céu. Vai ser top da galáxia. Eu fico me imaginando lá no céu, deve ser muito legal. Deve ser muito doido. Jesus é muito fofinho, ele é muito lindo. Ele sofre, mas ele não fica no sofrimento. Ele ressuscita e traz alegria, e traz prazer de vida, traz amor. Ele é o máximo dos máximos. Pai, eu quero orar, ó Deus, por cada irmão nosso que somos da família de Deus. Que nós não simplesmente vivamos, ó Deus, eventos, mas que nós vivemos a realidade do Teu Evangelho. Que nós vivamos, ó Deus, a verdadeira Páscoa, a Tua morte e a Tua ressurreição. Porque quando Tu morreste, Tu riscaste todo o escrito de dívida que havia contra nós e Tu nos destes a oportunidade de viver uma nova vida. Nós queremos viver essa nova vida com o Senhor. Então eu peço que o Teu Espírito Santo revele nos nossos corações diariamente o valor dessa obra redentora que Tu fizeste na cruz do Calvário e que nós comemoramos como sendo a Páscoa, uma Páscoa diária. Por isso o Senhor nos lembra que devemos sempre fazer a Santa Ceia para lembrar dessa obra maravilhosa que Tu fizeste por nós. Eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eu quero pedir que o Teu Espírito Santo traga sobre eles intrepidez, coragem e ousadia, de com muita sabedoria levar essa verdade para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro da sua família, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua escola. Que cada um possa ver a família gloriosa de Deus sendo aumentada pelo conhecimento da verdadeira Páscoa em Cristo Jesus. Amém.